A escala de índice glicêmico aqui vai variar de 1 a 30 para baixo, o índice glicêmico, 31 a 60 médio, 61 a 100 alto, ok? 1 a 30, 1 a 30 baixo, 31 a 60 médio, 61 a 100 alto. Olha onde eu olhar. Depois você olha onde você quiser, tá? Mas olha onde eu olhar primeiro. Arroz. Eu falei para olhar onde eu estou olhando. Arroz. Qual o índice glicêmico? 20. Vou tirar porque vocês são curiosos, vão ficar olhando os outros. Pequeno, médio ou alto? Pequeno. É um índice glicêmico baixo, pequeno. Isso quer dizer o quê? Que absorve lentamente. E vai te conferir o quê? Muito tempo de saciedade. Entenderam para que presta então o tal do índice glicêmico? Quanto menor, maior o tempo de saciedade. Tem gente que vai olhar ali e vai falar, chocolate, ó, chocolate é bom o índice glicêmico, é por causa da gordura, isso não quer dizer que seja bom, tem um monte de coisa ruim lá, tá? Não avalie dessa forma não, porque senão você vai cair do cavalo. Bom, olha onde eu vou olhar. Ó, última coluna, arroz. Parboilizado, qual o índice glicêmico? 38. O que aconteceu agora? Praticamente dobrou. Então quer dizer que saindo de um arroz integral e comendo um arroz parbolizado, o tempo de saciedade caiu para aproximadamente metade. Ok? Mas tudo que é ruim a indústria consegue piorar. Então vai piorar um pouco mais. Arroz branco. Foi para quanto? 55. De 20 para 55 é quase o triplo, quase 3 vezes mais. Isso quer dizer que se eu comia o arroz integral e ficava 6 horas sem sentir fome, agora comendo o arroz branco eu vou ficar quanto tempo? Umas 2 horas e pouquinho. 2 e pouco. Da onde veio esse negócio de comer a cada 2, 3 horas então? Daí. Cadê o embasamento científico? Nenhum. Você pode procurar, revirar e não vai achar. Porque não existe embasamento para defender uma coisa que está na cara que é falcatrua. Mexeram na estrutura do alimento. O que a gente precisa não é comer a cada 2, 3 horas, é mudar o padrão de alimentação. O que a gente precisa é abandonar os velhos hábitos de comer alimento refinado. Precisamos comer alimentos integrais, ricos em fibras, fontes de vitaminas, de minerais. O trânsito intestinal tem que melhorar, preciso fazer exercício, tem que aprender a respirar. É isso que eu preciso. E aí a coisa vai funcionar. E aí tem gente que diz, não, eu não consigo comer só 3 vezes porque o meu metabolismo é muito rápido. Não é não. Não é não. É porque o tipo de alimento que você está comendo e a condição que o seu corpo está funcionando não é favorável para você conseguir produzir a energia suficiente. E aí você sente fome a cada 2, 3 horas. Mas pode piorar. Arroz instantâneo é a mesma coisa do quinojo. Lembra do quinojo? Pois é. A velocidade de absorção é a mesma. 91. Misericórdia. Sabe o que quer dizer isso? Que tem uma informação que falta no rótulo desse macarrão instantâneo, do arroz instantâneo. Porque lá está escrito assim, instantaneamente pronto. Qual seria a próxima frase? Instantaneamente com fome. Sustenta? Mas se absorve muito rápido, vai liberar a produção do quê? Vai estimular a produção do quê? Insulina. E a insulina vai transformar todo esse carboidrato em quê? Gordura. Agora vai virar gordura. Esse açúcar vai virar gordura, porque vai entrar no fígado. Eita. Então quer dizer que quanto maior o índice glicêmico, mais gordura o alimento forma? Eu não vou mostrar tudo aqui, porque você vai ter tempo de olhar com calma depois. Mas eu quero chamar a atenção para 2 coisas. O que está escrito aqui? Banana pouco madura. Olha o índice glicêmico dela. 31. É bacana, não é ruim não. É legal. Porque quando ela fica madura, vai para 62. Só se for para engordar.
Não tem que comer banana verde, tem que comer banana madura, mas não muito madura. O que seria essa banana muito madura? Com a casca dela pintadinha de preto. Quando tem a casca pintadinha de preto, quer dizer que essa banana já tem um índice glicêmico alto e que vai estimular a produção de insulina, e que a insulina vai transformar o carboidrato vindo da banana em... Ah, mas é fruta. Mas gera gordura. Banana tem que estar com a casca verde sem pintas pretas. Ok? Casca amarela, desculpa. A banana com casca amarela sem pintas pretas é a melhor banana. Mas eu quero destacar mais 2 alimentos. Posso? Batata, 54, batata doce. Tudo bem, está próximo do arroz branco e tal. Mas ela é melhor que uma tal de batata inglesa. Ih, agora complicou. Junto com o seu hambúrguer vegetariano, pastor, junto com o seu hambúrguer vegetariano, hoje você pediu o quê? Batata inglesa. A sua sim. E a minha? A minha era doce. Guardei a informação para ele aprender agora. Senão acabava a graça. Eu ia tirar a batata dele? Não. Sabe o que quer dizer isso? Que ela não ajuda em nada a pessoa a ser magra. Batata inglesa, quando frita, o índice glicêmico não é mais 87, é 99. E aí tem um nutricionista muito famoso aqui, que eu não sei o nome dele, mas ele é famoso. Eu esqueço. Mas me interessa o que ele fala. Ele fez uma pesquisa para saber quais eram os 10 alimentos mais obesogênicos. Gênese na Bíblia é formação, não é? Criação. Obesogênico, então, são alimentos que geram obesidade. Terceiro da lista, refrigerante. Terceiro da lista, refrigerante. Estamos construindo o pódio da maldade, ou o pódio da obesidade. Terceiro, refrigerante. Segundo, batata recheada. E o primeiro? Batata frita. Batata ocupa o primeiro e o segundo posto como sendo os principais alimentos, que eu acho mais venenos, que geram obesidade na população americana. Vocês conhecem o ditado da batatinha? Batatinha quando nasce... teve uma pessoa que falou certo, o resto falou esparrama. É espalha a rama. Esparrama, se você jogar um saco de batata no chão, batatinha quando nasce, ela espalha a rama e aí ela fixa. É assim que acontece. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Nenenzinho quando dorme, põe a mão no coração. Olha que coisa linda. Conhece o novo? Não conhece o novo? Preste atenção, hein? Batatinha, quando nasce, tem carboidrato de montão. É melhor comer alface do que ficar como um balão. Essa é boa. Essa é excelente. Depois vocês analisem isso. Só mostra isso aqui, olha que legal. Cornflakes. Tá meio complicado pro cornflakes. Sem açúcar é o 72, com açúcar 92. Eu coloquei em vermelho só para destacar algumas questões. Aqui, por exemplo, é para você observar depois o pão integral. O pão branco tem 72. O pão integral tem 52 a 62. A farinha branca tem 72. Se for farinha integral, vai ser 52. O pão que tem 62 é porque ele não é integral, ele é semi-integral. 50% da farinha branca e 50% da farinha integral. Então, aquele pão que geralmente é vendido no supermercado, que o povo fala assim, pão integral, estou comendo. Pode ser aqui, 62, índice glicêmico alto. Tome cuidado, tá? E aí tem o macarrão aqui, porque o macarrão também é feito de trigo. Macarrão integral, 36. Macarrão branco, pasta branca, 51. Ok? E depois o arroz e a glicose, porque todo mundo é comparado à glicose. Por isso, algumas cores, só para destacar alguns aspectos. Bom, preste atenção.
Estamos no final. 2 slides para acabar. Se eu tenho o índice glicêmico, a partir disso eu consigo construir o que a gente chama de curva glicêmica. Eu quero muito sua atenção agora. Estamos no finalzinho. Se concentra, acorda. Acorda. Cutuca a pessoa que está ao seu lado aí, vai. Cutuca, faz isso. Cutuca ela, presta atenção, fala assim. Cutuca, vamos! Casal, pode cutucar. Cutuca! Fala assim, presta atenção. O que ele vai falar é importante. Vocês não falaram. Poxa, vocês não estão me ajudando assim. De novo, cutuca a pessoa que está ao seu lado. Presta atenção. O que ele vai falar é importante. Então, presta atenção. O índice glicêmico me permite construir a curva glicêmica. Isso aqui é chocante, hein? É um teste de tolerância oral à glicose. Você oferece 100 gramas de glicose oral, administração de 100 gramas de glicose oral e o tempo decorrido. Tempo 0, hora que tomou. 1 hora depois, 2 horas depois, 3, 4, 5, 6 horas depois. Ok? Entenderam essa parte aqui de baixo? Sim ou não? Alguém não entendeu? Todos entenderam? Preciso que você entenda. Aqui embaixo fala o tempo que passou depois que tomou um xarope de glicose. Ok? Nessa coluna está falando aqui, glicose sanguínea, miligramas por 100 ml ou miligrama por decilitro de sangue. Ok? 50, 100, 150, 200, 250 miligramas por 100 ml de sangue. Tranquilos? O verde é de uma pessoa normal com relação à administração e metabolização da glicose. O vermelho trata-se de um diabético. Temos que estudar em separado cada parte do gráfico. Então, olha aqui comigo. Aqui estava abaixo de 100 a glicose da pessoa, estão vendo? Isso quer dizer que ela não tem diabetes, porque ela amanheceu com a glicose dela abaixo de 100. Subiu. 120, talvez. Não? Por aí, 120, 125. Depois da refeição. E aí, então, ela libera insulina aqui, e a glicose começa a cair. 3 horas depois, olhando para essa bolinha e para essa bolinha, o que vocês conseguem perceber? Que elas estão praticamente no mesmo nível. Eu já medi depois, e essa daqui está ligeiramente mais baixo do que essa, mas a diferença é muito pequena. Mas isso quer dizer que aqui a pessoa acordou com o quê? Fome. E aqui ela vai estar com o quê? Fome. Porque nós estamos falando de glicose, que é o alimento que tem um índice glicêmico mais alto. 100. Ok? Então, todo alimento de índice glicêmico alto tende a ter o mesmo comportamento da glicose. Agora observe isso. 4 horas depois, agora caiu, hein? Tá bem mais baixo agora, não tá? O que eles fizeram aqui com 4 horas? Deram alguma coisa para a pessoa comer. Porque ela estava entrando em hipoglicemia. Isso quer dizer que esse tipo de alimento, de índice glicêmico alto, gera fome na pessoa. E se prolongar um pouco o tempo, ela desmaia. Hipoglicemia. Ok? Tranquilos ou não? Posso ir para o diabético? 150. Amanheceu assim a glicose. Diabético. 1 hora depois foi para onde? Mais de 250. 3 horas depois, perto de 250. E por que não baixou? Porque ele tem diabetes. E por ter diabetes quer dizer que ele não tem quantidade suficiente de insulina para fazer a glicose baixar, ou porque ele tem alguma
causa que impede a ação da insulina, que pode ser uma obesidade, depósito de gorduras em volta da célula faz com que a insulina não ache o receptor. Ou talvez possa ser porque ele diminuiu a produção de insulina, o pâncreas dele já está partindo para falência. E ele é um diabético. Então isso quer dizer que ele não consegue controlar a glicose dele. E 3 horas depois a glicose está perto de onde? 250. Mas aí, essa pessoa vai ao médico e muitas vezes recebe a seguinte recomendação: você é diabético, você tem diabetes. Você precisa comer a cada 3 horas. Sei não, hein? Vamos lá. 3 horas depois ele come. Para onde vai a glicemia dele agora? Para 350. Sim ou não? Ela não sobe 100? Mais de 100? Passou de 350. 6 horas depois ela está onde? Perto do 350. O que ele faz de novo? Come de novo. Ela vai para onde? 450. Acabou a tela, não tem mais agora. 450. 9 horas depois está perto da onde a glicose dele? 450. Da lua. Foi engraçado. E aí são 3 horas da tarde. Ele faz o quê? Come de novo. E aí ela vai para onde? 550. E aí ela baixa, está perto de 550, ele faz o quê? Come de novo, que é a janta. Aí vai para 650. Mas sabe o que é interessante? Eu ouvi várias vezes clientes meus no consultório dizendo o seguinte: doutor, eu não consigo entender por que de manhã minha glicose está em 150, mas quando eu meço ela, depois do jantar, dá erro no aparelho, porque o aparelho só mede até 600. Eu falei, você não entende? Ele disse, não. Eu mostro isso para ele e faço isso. Bom, a primeira coisa, ele fica vermelho, de raiva. A segunda coisa, ele pensa como é que vai ser a família dele ficar sem o pai, porque ele vai estar preso, porque ele vai ter cometido um assassinato. De quem? Cara, a vontade ia matar. É ou não é? Mas aí eu lembro para ele assim: irai-vos, mas não pequeis. Porque a vontade que dá tanto dele quanto minha é ir lá. Ô, meu chapa, como é que é o seguinte aí? Você mandou o cara comer a cada 3 horas, o cara está morrendo, e agora? O que a gente vai fazer contigo? Bota um saco na cabeça e leva o cara embora. E aí nós vamos resolver a parada. Porque dá vontade de fazer um negócio desse, porque é revoltante isso, sim ou não? Só que um dia fizeram isso com uma pessoa que eu conhecia. O meu avô do começo da história. Recebeu um indicativo que ele deveria comer a cada 3 horas. Eu fazia faculdade de zootecnia ainda. Não tinha o conhecimento que tenho. E aí meu avô começou a comer a cada 3 horas. Mas veio uma outra pesquisa, e eu vou terminar a história já. Essa pesquisa foi realizada na República Tcheca. Essa pesquisa foi realizada na República Tcheca por 2 pesquisadoras chamadas Hanna Kaleova e Terezy Pelikanova. Parecia latim agora, né? Orando em latim. Eu vi uma matéria num site de notícias brasileiro falando que nesse congresso do diabetes havia sido apresentado esse trabalho. E falava do resultado do trabalho. Eu falava, meu Deus, eu preciso desse trabalho. Esse trabalho mostra tudo o que eu falo. Eu quero esse trabalho. Mandei uma mensagem para uma professora que dá aula em Loma Linda, ali na Califórnia. Perguntei se ela sabia disso, ela disse que não. Eu falei, investiga, foi aí no teu país o congresso, descobre, dá um jeito, dá seus pulos, mas me arranja esse trabalho. E ela ficou encantada quando ouviu a notícia, também pensa, assim como eu. Tem alguns doidos que pensam assim.
E ela mandou um e-mail para a professora que coordenou o trabalho. Alguns dias depois, essa minha amiga respondeu o meu e-mail, dizendo assim: está em anexo o trabalho que você pediu. Eu não acreditei. Ainda mais quando eu abri e eu percebi que a professora tinha mandado o trabalho em Word. Porque o trabalho tinha sido submetido por uma revista chamada JAMA, Journal American Medical Association. Mas ainda não havia sido publicado. A mulher confiou tanto, porque ela soube que existia mais gente no mundo que pensava como ela. E me enviou o trabalho na íntegra. E as tabelas que estão aqui agora foram retiradas não do trabalho da íntegra, mas do trabalho que está publicado na internet. Mas mandou em Word e PowerPoint. Eu tenho no meu computador. Se alguém quiser, amanhã eu mostro. Hoje não, porque já está tarde. Mas eu mostro. E eu fiquei louco com isso. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Sabe por que é uma coisa incrível? Porque olha só o que diz aqui, ó. É uma pesquisa que está comparando você comer 1.500 calorias dividido em 6 vezes e em 2 vezes. Não estou falando de 3 refeições agora, estou falando de 2. Café da manhã e almoço e nada mais até o próximo café da manhã. Morreu as pessoas? Não sei, vamos ver. E o outro comia 6 vezes ao dia. E essa primeira parte do gráfico fala a respeito do peso. Quem está aqui próximo pode confirmar, sim ou não? Weight, peso. Aqui o grupo que comeu 6 vezes, chama de A6. Reduziu aqui, ó, um pouquinho mais de 2 quilos em 45 dias de projeto. O grupo que comia 2 vezes chamava B2 e reduziu mais peso do que o grupo que comia 6. Então isso quer dizer que comer várias vezes ao dia não acelera o metabolismo e nem ajuda a emagrecer. Quem quer emagrecer tem que fazer o quê? Comer menos vezes. E por que isso se explica? Porque cada vez que eu como eu libero insulina. E toda vez que eu libero insulina eu formo gordura. Quanto menos vezes ao dia eu liberar insulina, menos chance eu tenho de formar gordura. A segunda parte fala sobre a questão da quantidade de gordura hepática. Gordura dentro do fígado. E aqui mostra que os dois tiveram redução, mas quem teve mais redução? O grupo que comia somente 2 vezes. Aqui fala sobre a redução da glicose sanguínea, do plasma sanguíneo. E aí qual grupo teve mais resultado? O grupo que comia 2 vezes. Ali cortou um cantinho, mas como você vê a barra de corte aqui, ó, ela está bem mais baixa. Ou seja, está aqui, ó. Olha o tanto que reduziu a glicose a mais no grupo que comia 2 vezes. Aqui fala a respeito da redução do peptídeo C, tipo de proteína que você mede processos inflamatórios. Em qual grupo teve melhor resultado reduzindo a inflamação? No grupo que comia 2 vezes. Vou pular de propósito. Aqui fala sobre hemoglobina glicosilada ou glicada, que é um exame que se faz para poder analisar o histórico dos últimos 40 dias do diabético. Quem teve melhor resultado? O que comia 2 vezes. Foi muito próximo, mas ainda 2 vezes foi melhor. Aqui fala a respeito do clearance de glicose. E aqui se espera que suba. Quem teve melhor resultado? O que comia 2 vezes. Aqui fala a respeito da sensibilidade à insulina, ou seja, quanto que eu diminuí a resistência para o trabalho da insulina, quanto que eu favoreci o trabalho da insulina, e isso é o que explica isso. Porque se eu tive esse tipo de resultado, aonde aqui melhorou tudo isso, a sensibilidade e a ação da insulina, isso quer dizer que isso vai refletir no peso. Quem foi melhor? 2 vezes. Aqui estamos investigando qual foi o dispêndio de energia do organismo para fazer as digestões. Quem foi mais sobrecarregado? 6 vezes. Então, quem foi melhor? 2 vezes, porque sobrecarregou menos o corpo. 2 vezes ganhou em
tudo. E ainda querem me provar, às vezes, que tem que comer 6 vezes ao dia. Mas aqui, para mim, é marcante. Aqui está falando sobre glucagon. O glucagon é o hormônio da fome. Porque lembra naquela roda onde tinha o metabolismo aparecendo o fígado e o pâncreas? Liberava insulina quando eu comia, liberava glucagon quando a glicose estava baixa. Ou seja, glucagon é o hormônio da fome nesse processo. Faz gerar fome. Na verdade, o hormônio da fome é a grelina, mas o glucagon é quem estimula você a comer. Quem comia 6 vezes ao dia, o que aconteceu com o glucagon dele? Aumentou. E o que aconteceu com o glucagon de quem comia 2 vezes ao dia? Despencou. Isso quer dizer que quanto mais vezes ao dia eu como, mais fome eu sinto. E quanto menos vezes eu como ao dia, menos fome eu sinto. Entenderam? Mas eu disse para vocês que uma pessoa recebeu uma recomendação de comer 6 vezes ao dia. E foi o meu avô. Mas eu não sabia disso. O meu avô, ele começou a comer 6 vezes ao dia por causa dessa orientação que trouxeram para ele. Ele achava estranho, porém um médico disse. E ele então seguiu as orientações. Isso fez com que o meu avô não conseguisse controlar a sua glicose. O caso piorou. Ele precisou fazer ponte de safena, porque a glicose dele não baixava e começou a gerar atrito. Da mesma forma que eu mostrei para vocês durante a semana que acontecia quando a pessoa bebia pouca água. Esse atrito começou a gerar lesão no vaso sanguíneo. Essa lesão do vaso sanguíneo fez com que formassem placas de ateromas e ele precisou fazer 4 pontes de safena. Ele fez as 4 pontes de safena. O peito dele foi aberto de cima a baixo. Levou 6 meses para que aquele peito pudesse se fechar. Ia uma enfermeira todos os dias em casa, amiga da família, da igreja, que fazia um trabalho voluntário de todos os dias trocar o curativo do meu avô. O meu avô se recuperou da cirurgia. Mas depois eu fui para São Paulo estudar e fazer a faculdade de nutrição. Comecei em São Paulo, mas acabei terminando em Maringá. Naquele ano que eu estava, a minha mãe me ligou um dia dizendo que o meu avô tinha passado mal. Eu falei, o que aconteceu com ele? Não sei, mas o seu avô teve meio que um surto. E ele subia no sofá e dizia que eu deveria subir também porque a água estava subindo. Depois ele subiu novamente no sofá e me convidava para subir dizendo que tinha cobra dentro de casa. Meu avô teve uma isquemia cerebral, o médico constatou. Isquemia é quando você tem um bloqueio parcial e não chega sangue numa determinada região do cérebro. É um assunto muito grave e pode levar à morte, mas o meu avô escapou dessa isquemia. Depois eu voltei para casa e teve um dia que o meu avô se levantou da cama, se deitou no sofá. E nós começamos a perceber que ele não estava bem. E ele parou de falar. Já não estava conseguindo mais abrir os olhos. Não estava andando. E no final do dia, o meu avô já não conseguia se levantar mais do sofá e ir para sua cama. Uma das coisas mais tristes que ocorreu na minha vida foi aquele momento que eu peguei o meu avô no colo e o conduzi até sua cama. A impotência daquele momento de não poder fazer nada me corroía. Eu não sabia mais o que fazer e também não tinha muito o que fazer naquela situação. E aquilo era terrível, mas eu não conhecia o que eu conheço hoje. Meu avô ficou ali na cama sofrendo e começou a gemer cada vez mais alto e precisamos ligar então para o SAMU. Que veio, buscou o meu avô e levou para o hospital e fomos eu e minha mãe de carro atrás. O meu avô entrou no setor de emergência, logo ele foi internado. E eu e minha mãe ficamos com ele ali durante um determinado tempo. Eu imaginava que o meu avô já não movia mais e não conseguia se mover. E chegou a hora que acabou o horário de visita, eu precisava ir embora e só podia ficar um acompanhante, e este seria minha mãe.
Eu cheguei a minha boca próximo do ouvido do meu avô e disse para ele assim: vô, eu estou indo embora, mas amanhã eu volto e eu quero ver o senhor melhor. E eu fui me afastando, tirei a mão do seu peito e ele esticou a mão e segurou o meu pulso. Ele não abriu o olho, ele não falou nada, mas ele segurou o meu pulso. E eu sei o que ele me disse aquela hora: não vai, fica comigo. Eu tirei a mão do meu avô de cima do meu pulso, coloquei a mão dele sobre o peito dele, dei um beijo no meu avô e disse: eu volto amanhã, o senhor vai estar melhor. Fui para casa, me deitei e não conseguia parar de pensar naquela cena. A minha avó já havia falecido alguns anos antes de um infarto fulminante. E a gente dedicou todo o amor e toda a atenção para o meu avô. 3 horas da manhã, o vizinho, que era meu tio, abriu o portão da casa dele. Depois ele abriu o portão da minha casa. E eu sabia a notícia que ele trazia. Naquela noite, o meu avô faleceu. Eu não posso fazer nada com relação à morte do meu avô. Eu era incompetente naquele momento para ajudá-lo, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a escolha que você vai fazer daqui para frente com relação ao que você coloca na sua mesa?